Olá, queridos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você, meu irmão, minha irmã, estiver assistindo esse vídeo. Nós estamos aqui ministrando, preparando para abençoar os irmãos, com o intuito de ser bênção na vida dos irmãos. A última lição desse período em que a liderança da igreja, no Lins Vasconcelos, separou para tratarmos sobre crises, sobre como nós trabalhamos, enfrentamos adversidades e crises. O estudo de hoje, inclusive, é enfrentando as adversidades. Nós, ao longo desse período, estudamos a experiência de Paulo, o apóstolo Paulo, ali naquela quarta viagem missionária. Boa parte dela foi aquela experiência difícil daquela tempestade, o naufrágio, mas o quanto que Paulo foi usado ali é um dos objetivos aqui também nossos aqui, como nós podemos ser bênção nas mãos de Deus. Até no último, tempos atrás, a Isolda, né, esteve ministrando sobre isso, né? Paulo foi uma bênção, não só no navio, mas na ilha de Malta. Deus usou o servo dele ali, guardou a vida de todos, e foi plano de Deus. Isso prova que foi plano de Deus, o quanto que usou Paulo ali. Enfrentando claro, e Jó, que é um exemplo tremendo na Bíblia sobre vivenciar e viver crises, né? Eu acho que o principal, talvez uma das grandes mensagens desse período que a gente traz para nós, diferente daquilo que às vezes nós temos muitos têm essa percepção, alguns até têm falado nisso, de que crente não passa por crise, não tem adversidade. Isso não existe, meu irmão, meu amado. A Bíblia era muito clara quando Deus permite que os servos dele, em postura fiel inclusive, passem por adversidade. Porque muitas vezes nessa adversidade o plano de Deus se realiza na vida desse servo, desta serva, e no entorno dele, para a glória do nome de Deus. O estudo de hoje, como até comentei rapidamente, enfrentar as adversidades. Só que agora a gente passa para o livro de Daniel, capítulos 1, 3 e 6, meia dúzia, né? Para ficar bem claro. E os capítulos esses, eu não vou lê-los, mas os irmãos creio que conhecem, e concito os irmãos para que leiam esses 3 capítulos. Capítulo 1 nos explica como é que Daniel e seus 3 amigos foram parar em Babilônia, o que eles foram fazer lá. Capítulo 3, a fornalha, aquela experiência que os 3 amigos de Daniel viveram na fornalha, num ponto de grande fidelidade ao Senhor, e que houve um livramento de Deus, mas Deus permitiu que a fornalha existisse e acontecesse na vida dos 3. Aquilo ali foi um impacto, certamente foi um impacto na vida do rei Nabucodonosor de Babilônia e da corte, todos aqueles que assistiram àquela experiência. O capítulo 6 é aquele do Daniel na cova dos leões. Aí é o Daniel que passa já uma outra realidade política. Da Babilônia já não existia como império, o Império Persa havia, né, dominado, e era o imperador persa que estava à frente, e uma experiência que Daniel foi parar na cova dos leões e também teve um grande livramento. Então são esses 3 capítulos que são os nossos textos base. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações, queridos. Pai de amor, abençoa, Pai, este vídeo que está sendo feito, e que, Senhor, a reflexão sobre as experiências dos teus servos seja para nós um momento de crescimento, de exortação, de aproximação nossa contigo e de força, Pai, para todos aqueles que estão passando nesse momento por uma grande crise, por luta, por batalha espiritual, para que possam estar firmes, Senhor, diante de Ti na Tua presença, caminhando contigo, não desistindo e crescendo mais diante de Ti e sendo usados por Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Queridos, vamos primeiro começar a lembrar cada um de nós os livramentos que Deus nos deu a nós, a nossas famílias, juntos ou não, como houve experiências. Com certeza acho que cada um de nós tem uma experiência a relatar, um testemunho a dar sobre livramentos que Deus deu em meio a crises, dificuldades, e nos livrando talvez até de acidentes e tragédias. Até o estudo aqui, ele diz que nós homens não podemos prever tempestades, mas podemos estar preparados para elas. É até um questionamento, nós podemos estar preparados para elas? Eu acho até que nós temos condições de estar preparados para elas. Muitas vezes a tragédia ou a crise nos pega de surpresa, mas
nós temos que, nesse momento, assim que aquele susto inicial, aquele impacto inicial passar, estarmos firmes diante do Senhor, para sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da crise que se abateu sobre nós. É aquele exemplo de Paulo, quarta viagem missionária, e Jó, que nós falamos, foram questões que eles acabaram sendo envolvidos com toda a sua fidelidade, e Deus esteve com eles em meio a essas lutas. Em relação à experiência de Daniel e seus 3 amigos em Babilônia, e depois até o caso na Pérsia, a primeira ideia do estudo que se destaca é a seguinte: Deus tem sempre algo a nos dizer em meio à crise. Queridos, muitas vezes a gente pergunta, e até alguns incrédulos podem questionar, mas como é que você diz que Deus pode todas as coisas, é todo poderoso e é amor, e permite que você esteja passando por uma luta, uma dificuldade como essa? Amados, uma das respostas possíveis é que Deus tenha a falar a nós, ao nosso coração, em meio à crise. Talvez a crise, talvez a dor, a tragédia, seja um momento em que nosso coração está preparado, está aberto para ouvir o que Deus tem a ministrar lá, ao nosso coração, ao fundo do nosso coração. Talvez numa situação normal da vida, em que as coisas estão aparentemente todas muito bem, em que há a plena confiança nossa, e é que principalmente isso é muito comum conosco, como seres humanos, a falsa confiança da tranquilidade, porque as coisas parecem que estão sob nosso controle, na nossa mão. Nesse momento, talvez nosso coração não esteja pronto para ouvir coisas novas de Deus, coisas tremendas de Deus. Às vezes é a luta que nos permite, ao buscar a Deus, ter essa palavra dele. Então, vamos ver, por exemplo, o capítulo 1 de Daniel. Aquilo era uma crise. Daniel e seus 3 amigos foram deportados. Saíram à força da terra deles, Israel, foram levados para a Babilônia. Outros costumes, cultura, língua, religião, algo completamente diferente, levados à força, e tiveram que fazer essa jornada e viver uma nova vida ali na terra estranha. Seus nomes foram trocados, todos eles. Isso aí, vou usar um termo, estratégia da época, que com certeza Nabucodonosor tinha esse cuidado de trocar o nome dos estrangeiros, que eles eram indicados e forçados a vir à Babilônia para servir ao rei Nabucodonosor na Babilônia, como forma de permitir quebrar o vínculo com a sua história de vida. Nem seu nome original ele era chamado em terra estranha, mas um outro nome que havia sido escolhido, nomes de significado local, e eram usados justamente para ir quebrando esse vínculo com terra, tipo, como se estivesse dizendo: esqueça a terra que você veio, você nunca mais vai voltar para lá. Você agora tem uma nova vida, é aqui em Babilônia, e empenhe-se aqui para aquilo que o imperador quer que você faça. Eles ouviram a voz de Deus. Aí tem aquela explicação ainda no capítulo 1, a firmeza deles, esses 4 jovens, chegando jovens na Babilônia, ficaram firmes, não se contaminaram com aquilo que Babilônia tinha a oferecer. Queridos, eu tenho certeza, não foram só 4 judeus que foram deportados para servir na corte. Outros foram, mas por que a Bíblia não fala? Talvez, porque esses acharam que estava tudo perdido, e era o caso de viver realmente uma nova vida, e se contaminaram com o luxo e as facilidades que Babilônia tinha a oferecer. Uma cidade muito rica, cada vez mais potência para aquela região, vamos chamar de potência mundial para toda aquela região que nós estudamos na Bíblia. Eles mantiveram a fé, eles não se contaminaram, como eu falei, esses 4. Aquela experiência da alimentação, podem ser várias razões, alimentos que para o judeu era proibido, como carne de porco, ou até uma coisa que era comum, nós vemos isso no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, alimentos consagrados a ídolos. Pode ser também. De qualquer forma, os 4 não se submeteram e ficaram firmes. Isso então começou a fazer uma diferença muito grande. Eles começaram a ser notados pelo seu testemunho. Isso é um testemunho de fé.
Uma outra ideia que o estudo também aborda para a gente refletir é também um questionamento, uma pergunta. Você se envolve com o seu povo? Você ora e age por eles? Queridos, nosso país, o Brasil, está passando, realmente tem uma crise grande, no mundo inteiro, aliás, com essa pandemia. E nós passamos por muitas lutas no nosso país. A gente aqui não está para poder falar, cada um aí tem o seu nível de conhecimento, de aproximação com as notícias que rondam, que estão ao nosso redor. E cada um, com certeza, tem um diferencial no seu posicionamento. Nós não estamos aqui tratando diretamente de política. Mas há algo que, sim, é política, mas não a política partidária ideológica. A política do relacionamento da ação em relação ao outro. Daniel, ele, pelo que a gente vê na vida dele, ele estava preocupado com os poucos que haviam ficado para trás em Jerusalém. Com a saudade, com a percepção e a certeza de que a terra dele não era esta que ele estava agora na sua nova etapa de vida, mas aquela que ele havia deixado. Consciente de que tudo isso havia acontecido por conta do pecado do povo. Em nenhum momento ele acusou Deus, se rebelou contra Deus. Ele sabia por que toda aquela tragédia, aquela crise estava acontecendo para ele, seus amigos, sua família e toda a nação. Então Daniel é alguém que se importava com o seu povo, intercedia por eles. Tá? Mais adiante, na questão do capítulo 6, lá na Pérsia, a gente percebe isso muito claramente. Era um homem de fato de oração, de buscar, e não só os seus interesses pessoais, aquela postura de intercessor, de clamar pelo outro. Daniel e seus amigos serviram ao povo que os escravizou. Isso é uma questão complicada. Porque quando a gente mergulha no texto, Babilônia é o inimigo. É aquele que causou uma grave destruição ali, uma forte destruição. Como servir a ele? Como ser bênção em terra estranha naquela situação? Os irmãos se lembram de outro texto sobre o caso de Naamã, sírio, aquele general leproso? Ele foi muito abençoado por uma menina que foi retirada à força de sua terra, Israel, nas tribos do norte, numa invasão, uma campanha que a Síria havia executado ali. E aquela menina foi retirada e ficou como escrava na casa desse general. Ela tinha todas as razões humanas, naturais. Não me importa que o general seja leproso, o problema é dele. Ele atacou minha terra, causou uma tragédia grande na minha terra, na minha nação. Eu estou aqui contra a minha vontade para servi-lo. Ela foi bênção. Ela foi bênção na vida daquela família. Se o meu Senhor estivesse na minha nação, diante do profeta, ele seria curado. Eu tenho certeza disso. Ela deu um testemunho da fé que ela tinha ali com aquela profeta Eliseu, e foi essa palavra que o instigou a buscar a cura, e ele a obteve. Em Mateus 5, versículo 43 e 44, Jesus, até como reforço a isso que eu acabei de compartilhar com os irmãos, ele nos ensina a amar e a orar pelos que nos perseguem. Ele usa inclusive um texto na minha Bíblia, a Almeida, ela usa o termo inimigos. Ore por eles. Sim, ore por eles. Se você apenas ama, intercede e abençoa seus amigos, você não está fazendo muito pouco. Essa é a palavra que a Bíblia nos traz. Uma mera obrigação. Mas quando você o faz para que intercede para o bem daqueles que os perseguem, seus inimigos, aí você está fazendo a diferença. Aí você realmente é alguém que Deus está usando para transformar o ambiente que você está. Uma terceira ideia para a gente refletir no estudo é como fica seu posicionamento de fé em tempos de crise. Como é que você permanece em tempos de crise quando elas se abatem sobre você? Daniel e seus amigos não se deixaram contaminar. Isso a gente já tinha visto a partir do capítulo 1. Eles não se contaminaram nem espiritualmente, nem moralmente, nem fisicamente. A parte da alimentação, com certeza eles não adoraram os ídolos, aquele panteão de deuses que era muito comum à época nos outros povos, a forma de adoração que eles tinham, a idolatria particularmente, eles não se deixaram levar por isso. Mesmo tentado pelos prazeres
poder e facilidades, eles ficaram fiéis em meio à idolatria, em meio a tudo aquilo que o mundão tem a nos oferecer. O resultado foram livramentos e milagres. Está aí o capítulo 2, que não foi citado aqui no estudo, mas é aquela experiência de Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor, que o imperador tinha determinado: vou matar todos os sábios, incluiria os judeus que estavam ali servindo, os 3 amigos e do próprio Daniel e outros que poderiam estar ali. E Daniel, então, deu um testemunho muito forte, foi usado, e ali salvou muitas vidas, inclusive de pessoas que não conheciam o Senhor, mas isso para impactá-los. E no capítulo 3, fornalha ardente. Essa então é o concurso, é a experiência ímpar que a gente vê no livro de Daniel, do livramento ali em meio às chamas, algo que nenhum ser humano, desculpe queridos, eu não quero ofender ninguém, mas a ciência vai dizer que isso é impossível, que não pode, queridos, estamos falando da mão de Deus e milagre mesmo, Deus operando. Realmente, fisicamente, em termos de ciência, impossível alguém ser lançado numa fornalha de fogo como aquela, muito quente, e sair ileso naquela experiência. Os 3 amigos foram vitoriosos. O capítulo 6, algo parecido, só que na Cova dos Leões. E para aquele que acha que eram leões velhos, desdentados ou muito bem alimentados, estavam sem fome, houve o resultado no dia seguinte, assim que amanheceu, que Daniel foi retirado, aqueles que conspiraram contra ele foram ali lançados. O resultado ali mostra que leões estavam prontos para destruir qualquer ser humano que ali viesse. Foi outro milagre que Deus operou. E finalmente, a quarta ideia que nós destacamos aqui são dicas para o enfrentamento de adversidades. Estamos fechando não só essa ministração, mas o estudo do período do mês sobre crise. Dicas para o enfrentamento de adversidades. Primeiro, durante uma crise, cuide de sua saúde mental e emocional. Os seus pensamentos, muito cuidado com eles. Não deixe que eles dominem você para o mal. Os relacionamentos, mantenha bons relacionamentos. Pessoas positivas, pessoas que têm Jesus no coração, que são capazes de dar uma boa palavra, um bom conselho, não um mau conselho, um conselho que te afaste da vontade de Deus, do reino de Deus. Perdoe aqueles que magoam, não assuma culpas, não mergulhe na culpa e em mágoas que azedam sua mente, seu coração e só te destroem. Isso é cuidar da sua saúde, tá? Da alma e do corpo. Cuide também do seu espírito. Ore, não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus em oração. Intensifique até, posso dizer isso. Se você está em crise, ore mais. Busque diante do Senhor, sabendo que a resposta é dele e que a solução virá, mas no tempo e do modo dele. Lembrando que Daniel era alguém que orava 3 vezes por dia. Foi por isso que eu fui parar na Cova dos Leões, capítulo 6. Quando o imperador era o imperador persa, houve um complô contra ele e ele foi clamar a Deus. Ele não deixaria de orar porque uma ordem estatal dizia que não era mais para orar. Ele foi pego, foi colocado ali e teve livramento por sua firmeza e fidelidade. E a palavra, orar e ler a palavra. Leia a palavra, leia sempre, busque, porque nela você encontra a firmeza e a fé para seguir em frente. Eu diria que isso, eu vou dar um exemplo de um homem, um político histórico, mas até alguns acham graça nessa palavra dele, mas ela é uma realidade. Se você acha que você está vivendo um inferno hoje, não pare. Continue a caminhar. Então, se na caminhada de vida você pensa e você sente que é um inferno que está vivendo, não pare, continue. Porque essa é a forma que Deus tem, é um acréscimo meu, para tirá-lo dessa situação difícil, dessa crise, dessa percepção de uma vida que é um inferno que você está vivendo. E para isso, essas 2 ferramentas principais, oração e leitura da palavra de Deus. E temos também, cuide do seu corpo, em cima, aliás, era só mais a parte da saúde mental,
da alma. Agora sim o corpo, que é a alimentação, e eu até acrescentaria aqui uma atividade física moderada. Hoje a ciência nossa, aí ela revela os benefícios da atividade física moderada também para a alma e para o corpo, que uma coisa está ligada à outra. Então, uma boa alimentação adequada, saudável e uma atividade física moderada. Então, a terceira é cuidar do corpo. Primeiro temos cuidado da saúde mental, que é a alma, cuidar do espírito e, terceiro, cuidar do corpo. Queridos, agarremos-nos nas promessas de Deus. Deus tem grandes bênçãos para nós, e eu vou terminar o estudo lendo Atos capítulo 27, versículo 23 a 25. Atos 27, 23 a 25 diz: Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Queridos, eu acredito que essa palavra tenha sido realmente a grande força que aquelas pessoas naquele navio precisavam para ter um alento, uma esperança de que sairiam daquela situação e sairiam vivos daquela crise que estavam vivendo, que é a tempestade. Em nenhum momento Deus enganou Paulo, e Paulo passou essa mensagem para eles: olha, o barco e a carga vão se perder, mas nossas vidas serão preservadas. Então nós somos esses mensageiros de Deus em meio a esse mundo que passa por crise. Nós mesmos estaremos sujeitos às crises, mas nós temos como ser bênção nas mãos de Deus, porta-vozes, missionários, usados para que o nome dele seja glorificado e muitos sejam abençoados. Queridos, é essa a palavra que eu queria compartilhar com vocês, e que Deus os abençoe. E falamos de relacionamento, com certeza, queridos, não deixe a comunhão da igreja, o corpo de Cristo. Quando a gente falou durante o estudo sobre relacionamento, não deixe, queridos, por mais que seja arriscado, hoje você falar em relacionamento por conta da pandemia, com todos os cuidados que você tem que tomar, os protocolos, mantenha o relacionamento dentro do corpo de Cristo, com irmãos e irmãs que serão bênção na sua vida, e você bênção na vida deles. Não esqueça dessa palavra, busque o Senhor e que Deus seja contigo. Amém, queridos? Senhor, abençoa cada filho e servo teu nesse momento, nessa rápida meditação, e que a gente possa aprender muito mais contigo, que teu Espírito ministre tremendamente mais do que foi tratado aqui, para que cada um de nós saia, Senhor, de forma muito abençoada, e sejamos, Senhor, instrumento nas tuas mãos para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, e vitória para todos. Amém.